Olá, eu sou o Ciro, médico colaborador do SET. Eu vou falar sobre tendão calcâneo e fascite plantar. Bom, o tendão calcâneo, também chamado de tendão de Aquiles, é o maior e mais resistente tendão do corpo. É o tendão mais lesado na região do pé e do tornozelo, e as lesões estão geralmente relacionadas a atividades esportivas e atléticas. Os exames de imagem têm um papel importante tanto no diagnóstico, no estadiamento e no monitoramento do tratamento. O tendão é formado pela união dos tendões dos músculos gastrocnêmio e sóleo, com inserção na região posterior do calcâneo. É um tendão que não possui revestimento sinovial, porém é envolto por um tecido conectivo frouxo, chamado de parateno. Lembrando que junto do tendão calcâneo corre anteromedialmente, uma inserção adjacente a ele, o tendão do músculo plantar. É um tendão longo e fino que corre ao longo da perna e cujo ventre muscular se localiza na região posterior do joelho. E as lesões do tendão plantar podem ocorrer isoladamente ou em conjunto com a lesão do tendão calcâneo. O tendão calcâneo tem um comprimento de cerca de 15 centímetros, espessura média de 6 milímetros, é mais espesso em homens, pessoas altas e idosos. Ele é mais espesso na porção proximal e vai afilando conforme vai indo para a porção distal. Ele é formado por colágeno do tipo 1 e elastina, envolta numa matriz de proteoglicanos e água, um arranjo em fascículos e orientação longitudinal. Aqui uma imagem sagital em tempo de eco ultracurto, mostrando a inserção do calcâneo na região posterior do mesmo. Lembrando que o tendão calcâneo ele forma um órgão ente, ou seja, ele possui estruturas especializadas com a finalidade de atenuar as forças de estresse. Então nós temos, por exemplo, aqui a fibrocartilagem periosteal, a fibrocartilagem sesamoide, a fibrocartilagem da íntese e a bursa retrocalcaniana e a gordura de Kager, todas atuando em conjunto de forma a atenuar as forças de estresse. Lembrando que o suprimento vascular ocorre tanto na junção miotendínea, aqui nesses cortes axiais de lâminas do tendão, mostrando a vascularização aqui predominando na junção miotendínea, na junção osteotendínea também, e em algumas perforantes do paratendon. Observamos que existe uma região de menor vascularização entre 2 a 6 centímetros da inserção, chamada zona crítica, que é onde ocorre as áreas de degeneração e rotura. O tendão calcâneo faz uma rotação de cerca de 90 graus de proximal para distal, ou seja, as fibras do tendão do sóleo, que na transição miotendina é mais anterior, junto da inserção do calcâneo vai estar numa localização mais medial, e o tendão do gastrocnêmio, que é mais posterior, junto da inserção vai ter uma inserção mais lateral. Isso tem implicações biomecânicas, conferindo maior resistência e maior proporção ao tendão, e também tem implicação numa eventual cirurgia de reconstrução. Então aqui temos uma ilustração mostrando um corte axial a 1 centímetro da inserção calcaniana. Aqui seria anterior, medial, posterior e lateral. Mostrando aqui o número 4 seria a inserção do sóleo, né? E os números 1 e 2, as fibras do gastrocnêmio medial, e o 3, as fibras do gastrocnêmio lateral. Lembrando mais uma vez, o tendão calcâneo tem uma comprimento de até 15 centímetros, espessura de até 1 centímetro, e as fibras superficiais do tendão e do paratendon, elas se continuam junto com a fáscia plantar, aqui mostrado, né, nessa peça anatômica. Isso é mais comum em jovens e ajuda a dissipar as forças de estresse. Existem duas bursas junto à inserção do calcâneo, que é a retrocalcaniana, que é mais profunda, e a calcaniana subcutânea ou retrocalcaniana superficial, que é uma bursa adquirida. Aqui uma imagem de ultrassom mostrando a bursa retrocalcaniana profunda e a retrocalcaniana superficial. Bom, a radiografia convencional ela tem uma boa disponibilidade, com baixo custo,
É bom para avaliar estruturas ósseas, porém é pobre para avaliar tecidos moles. A gente consegue ver o contorno do tendão calcâneo aqui nessas pontas de seta, consegue ver a gordura de Kager e o recesso da bursa retrocalcaneana. A tomografia tem uma resolução um pouco melhor para avaliação de partes moles. Aqui temos o tendão calcâneo, a gordura de Kager e aqui mais outra radiografia mostrando o contorno anterior do calcâneo. Quando a gente tem uma tendinopatia, a rotura do calcâneo, a gente tem uma perda da interface anterior do calcâneo. Aqui nessa radiografia a gente vê o espessamento da silhueta do tendão. Podemos ver uma obliteração da gordura de Kager, como vemos aqui. E quando temos bursite, você tem a obliteração na topografia do recesso da bursa calcaneana. Aqui a gente vê também o espessamento da silhueta do tendão calcâneo com algumas calcificações e entesófitos. Quando a gente vê uma erosão posterior da região do calcânio, a gente sempre tem que suspeitar de uma artropatia inflamatória, principalmente artrite reumatoide ou artrite psoriática. E também podemos ver, eventualmente, na radiografia, calcificações distróficas, geralmente por microtraumas ou mesmo aspecto pós-cirúrgico. Aqui uma imagem de ultrassom mostrando também as calcificações. A ultrassonografia tem uma boa disponibilidade, é um método rápido com boa resolução e permite a comparação com o lado contralateral. Porém, é operador dependente, né? Ele é bom para avaliar tendinopatias, roturas e para monitorar o tratamento. Aqui é o posicionamento do transdutor, mostrando as imagens no eixo longitudinal das fibras correndo paralelas e aqui um corte transversal. O tendão possui um padrão fibrilar, né, aqui mais uma vez mostrando no eixo longitudinal, e um formato ovoide no plano transversal. Lembrando que, dependendo da orientação do feixe de ultrassom, você pode ter o efeito de anisotropia, né? Então você sempre tem que orientar o transdutor em 90 graus em relação às fibras tendíneas. Aqui numa boa incidência, aqui se você angular só um pouquinho, você já perde a ecogenicidade das fibras e forma o efeito de anisotropia. Aqui mais uma vez o tendão calcâneo mostrando o padrão fibrilar ecogênico e a gente consegue ver também o parateno com essa fina linha ecogênica correndo junto do tendão. Aqui mais uma vez o tendão calcâneo no corte axial e a fina lâmina ecogênica do parateno. Mais uma vez, um tendão no eixo longitudinal e aqui fazendo uma pequena curva próximo da inserção calcaneana. A ressonância permite a avaliação de imagens multiplanares com excelente contraste de partes moles. O tendão possui um baixo sinal uniforme nas sequências. Ele possui uma borda anterior reta ou côncava, com uma espessura anteroposterior menor que 1 centímetro. E a bursa retrocalcaneana tem que ter no máximo uma espessura de 2 milímetros. Alguns padrões de imagens são normais e não devem ser confundidos com patologias como focos de hipersinal intermediário na sequência T1, que são atribuíveis ao padrão fascicular do tecido conjuntivo do endoteno e o abaulamento anterior focal do tendão, que corre de lateral para medial, que corresponde às fibras do tendão do sólio. Lembrando também que em crianças o tendão tem um aspecto um pouquinho mais espesso, tá? Não confundir com patologia. A tendinopatia causada por traumas repetitivos com microlesões por excesso de uso da musculatura posterior, o que ocorre é uma degeneração mixoide hipóxica das fibras com pouca inflamação. Então o termo correto seria chamar de tendinose ou tendinopatia e não tendinite, porque você tem pouca inflamação. Ocorre mais em dançarinos de balé, corredores, saltadores. Também está associada a artrite reumatoide, espondilopatias soronegativas. O paciente vem com dor posterior, edema, insensibilidade, piora a dorsiflexão do pé.
Então, na tendinopatia, a gente tem um espessamento e hipogenicidade das fibras a ultrassom, com a espessura anteroposterior maior que 1 centímetro, podendo ter calcificações, fissuras, lesões parciais ou completas. A tendinopatia pode ser acompanhada de paratendinite, você tem um aumento da vascularização ao Doppler, aqui uma imagem ultrassonográfica, um corte axial, mostrando especialmente a hipogenicidade do parateno, com aumento da vascularização ao Doppler, e essa neovascularização ela tem correlação com dor. Na ressonância a gente vê o espessamento fusiforme das fibras, perda da concavidade anterior e alteração desse sinal tanto no T1 como no T2. Aqui uma imagem sagital com espessamento das fibras no plano axial, perda da concavidade anterior. Podemos ter também um edema da gordura de Kager, que está relacionado a uma paratendinite, que é uma inflamação do parateno que precede ou acompanha a tendinopatia. Tem baixo sinal em T1, hipersinal em T2, está associado a alterações inflamatórias e edema. Mais uma imagem de ressonância com tendinopatia, especialmente alteração desse sinal das fibras, um edema do parateno, paratendinite, né? A tendinopatia insercional geralmente ocorre em 3 situações. Na doença de Haglund, que eu vou falar a seguir, por tração crônica, geralmente em corredores, e por atropatia soronegativa. A doença de Haglund é composta por proeminência do aspecto posterior da tuberosidade do calcânio, a tendinopatia do calcânio propriamente dita e a bursite retrocalcaneana. Então, aqui um método fácil de a gente notar a proeminência posterior superior do calcânio é traçar uma reta na base do calcânio e transpor junto à margem da subtalar posterior. Se houver uma proeminência, um excesso de osso aqui, será considerada uma proeminência óssea. Tração crônica ocorre por estiramento repetitivo, observado geralmente em atletas corredores, e está associado à formação de esporão posterior. Aqui a tendinopatia, alteração desse sinal, um edema ósseo associado e uma paratendinite. E nas artropatias soronegativas, além da tendinopatia, você está acompanhado de bursite retrocalcaneana, erosões ósseas e o edema ósseo do calcânio. As roturas tendíneas são uma evolução da degeneração mixoide hipóxica. Todos os tendões que rompem têm tendinopatia, mesmo que subclínica. Ocorre em média com 36 anos de idade, é mais comum em homens e mais do lado esquerdo. Aqui imagem ultrassonográfica mostrando uma rotura parcial do tendão. E aqui uma imagem sagital ressonância mostrando uma rotura laminar do tendão. As suturas podem ser parciais ou completas, insercionais ou não insercionais, ou na transição miotendínea. Aqui uma outra imagem de ultrassom mostrando uma rotura parcial. Imagem de ressonância em T2 sagital, rotura parcial intrínseca acompanhada de tendinopatia. E imagem axial com a tendinopatia e a rotura intrínseca. Na rotura completa, você não identifica as fibras no dado segmento. Você tem retração dos cotos tendíneos e no ultrassom você tem a formação de sombra posterior nas margens da rotura. Conforme ocorre a evolução da cicatrização do tendão à ultrassonografia, você tem um estágio de evolução de formação de hematoma no leito da rotura, passando por tecido de granulação e cicatrização. Conforme vai passando por esses estágios, você tem um aumento progressivo da ecogenicidade, o que acaba por dificultar a visualização dos cotos conforme vai ocorrendo essa cicatrização. Na ressonância magnética, você vai ter a não identificação das fibras num dado segmento, né? Uma retração dos cotos tendíneos, com aumento de sinal no leito da rotura em T2 e podendo estar associado a atrofia muscular no estágio mais tardio. O que é importante reportar no relatório de rotura? A distância do gap, né, entre os cotos tendíneos, o estado dos cotos, se tem tendinopatia ou não, se é
podendo ser viável ou não para uma reconstrução, estimar a porcentagem de envolvimento seccional da rotura, no caso de rotura parcial, tudo isso tem implicação no planejamento cirúrgico. Nas roturas crônicas você pode ter atrofia e lipossubstituição da musculatura, isso também é importante para avaliar uma eventual cirurgia. Então tem que avaliar tanto o ventre muscular do sóleo e dos gastrocnêmios. As bursites são decorrentes de lesões mecânicas por trauma repetitivo ou artropatias inflamatórias ou mesmo infecção, né, aqui uma imagem sagital entre dois mostrando alteração de sinal na bursa retrocalcaneana, edema da gordura de caixa adjacente, anedema paratendinite, edema do subcortical do calcâneo e tendinopatia. Aqui imagem ultrassonográfica com uma bursite retrocalcaneana superficial, com espessamento hipoecogenicidade na região da bursa, aumento da vascularização local, e uma bursite retrocalcaneana profunda com distensão líquida e aumento da vascularização local. Entre os principais diagnósticos diferenciais de patologias do calcânio, nós temos a presença de corpo estranho, que é uma imagem ultrassonográfica, uma imagem linear com hiperecogênica, né? E uma rotura tendínea parcial associada e uma tendinopatia e a imagem de corpo estranho junto ao tendão. Xantomas intratendinos ocorrem em deposição de gordura dentro dos tendões, a gente tem um espessamento e hipercogenicidade dos tendões com alteração desse sinal na ressonância magnética e geralmente apresenta esse aspecto meio salpicado na sequência axial. Gota, você pode ter depósitos de cristais de gota junto ao tendão, aqui na imagem ultrassonográfica, na região peritendínea, com essas imagens hiperecogênicas, aumento da vascularização local, na radiografia, aumento da espessura do tendão associada. Você pode ter também nódulos reumatoides, intratendíneos, hemangiomas, malformações vasculares e tumores de partes moles. Tratamento da tendinopatia envolve repouso, restrição da atividade ocupacional atlética, modificação de calçado, uso de anti-inflamatórios não hormonais e fisioterapia. No caso de roturas tendíneas, você pode fazer tratamento conservador ou cirúrgico. O conservador envolve também repouso, controle da dor e mobilização, indicado para pacientes idosos, sedentários e com comorbidades. E o tratamento cirúrgico pode ser via aberta ou percutânea, mais indicado em pacientes jovens e indivíduos ativos. E a ultrassonografia e a ressonância têm importância no controle e na evolução do tratamento. Então, no controle pós-cirúrgico, o que é importante avaliar? É normal a gente observar um espessamento e heterogeneidade das fibras no pós-operatório, com uma perda do padrão fibrilar e áreas hipoecóicas no ultrassom. Inclusive, às vezes a gente consegue até ver os fios de sutura aqui nessa imagem. O que é esperado? O que é esperado é uma queda do sinal na ressonância magnética, com aumento da espessura do tendão em 1 a 2 anos após o tratamento cirúrgico, que corresponde a uma fibrocicatrização do tendão. Aqui é uma imagem sagital com as âncoras de fixação do tendão, né? Tem um aspecto mais espessado e um baixo sinal normal, tem que ter um baixo sinal nas sequências. E o que é patológico? A presença de coleções que ocupam mais de 50% da superfície do tendão, presença de calcificações intratendíneas extensas e hipervascularização do tendão ou Doppler com tempo maior que 6 meses do pós-cirúrgico. Bom, agora eu vou falar sobre fascite plantar. Fascite plantar é a desordem mais comum da face plantar. É um processo inflamatório de baixo grau, degenerativo, que afeta a face, com ou sem envolvimento das estruturas perifaciais. Está relacionado ao mecanismo de estresse repetitivo com microtraumas. Afeta mais de 1 milhão de pacientes por ano nos Estados Unidos. Afeta geralmente pacientes entre 40 e 50 anos, 10% da população de meia idade e 10% dos corredores. O diagnóstico é baseado na história clínica e exame físico.
paciente tem dor em pontada, com rigidez, principalmente matinal, e dor ao início da atividade após um período de repouso. No exame físico, o paciente vai ter sensibilidade à palpação na inserção do calcânio e uma extensão prejudicada do tornozelo e dos dedos. Os exames de imagem auxiliam no diagnóstico, principalmente para os casos persistentes e para escolher outras patologias. A fáscia plantar também é chamada de aponeurose plantar e o termo fascite também é histologicamente incorreto. Da mesma forma que na tendinite do calcânio, na fascite você tem uma natureza mais degenerativa do que inflamatória. Então o correto seria você chamar de fasciose ou fasciopatia, mas o termo consagrado, né, utilizado é de fascite. Bom, a histologia, a face plantar é constituída de fibras de colágeno tipo 1, formando feixes na direção proximal distal, com poucas fibras transversais e verticais, envolvidas numa matriz de tecido conectivo frouxo, contendo colágeno tipo 3 e fibras elásticas. Aqui um corte histológico mostrando uma fissura da fáscia, uma peça anatômica mostrando a face do plano sagital, e aqui uma lâmina também com corante mostrando a fáscia. Bom, a anatomia, a face é dividida em componentes medial, central e lateral, sendo que o componente medial se origina do feixe central e se funde com a face dorsal no aspecto medial, aqui em azul. O componente central se origina na tuberosidade medial do calcânio, ele se alarga e se adere ao músculo flexor curto dos dedos, se dividindo em 5 fascículos aqui, e posteriormente em ramos superficiais que se inserem nas placas plantares e falanges proximais e os ramos profundos que se inserem nas metatarsofalángicas. E o componente lateral se origina na margem lateral da tuberosidade do calcânio, aqui em cinza. Ele tem um componente superficial que se adere ao adutor do dedo mínimo, e a banda lateral se insere na base do quinto metatarso e tem ainda uma banda medial que se insere na quarta placa plantar. Aqui uma imagem do componente central, com os 5 fascículos, né, a região dos fascículos e os ramos profundos aqui na seta branca. Aqui uma peça anatômica com os fascículos do componente central e o ramo profundo. Aqui uma ressonância axial mostrando o componente lateral que se insere na base do quinto. Aqui mostrando mais uma vez os componentes central, lateral e medial no plano coronal. E a inervação da face plantar se dá através de ramos do nervo tibial posterior, que é o nervo calcâneo medial e o nervo plantar lateral. O componente central ele é mais espesso, né? Espessura máxima de 4 milímetros. Ele é mais longo e mais resistente do que o lateral e o medial, que são mais finos. Ele é mais espesso em homens do que em mulheres e tem baixo sinal tanto no T1 como no T2, como nessas imagens sagitais. Bom, quanto à biomecânica, sabemos que a face tem uma estrutura de tecido conectivo com propriedades elásticas, atuando com uma função estática e dinâmica para estabilizar e manter o arco plantar longitudinal, objetivando absorver choques e distribuir as forças durante a marcha. Isso ocorre através do mecanismo de Molinete, que é o Windlass Mechanism, sendo que durante o contato do calcanhar no chão, a face está relaxada, né? Que é o momento do heel strike. E durante a fase de propulsão, quando você tira o calcanhar do chão, você tem uma tensão máxima, ocorrendo uma dorsiflexão dos dedos, que leva a um aumento da tensão da face e ajuda a manter o arco plantar. É a fase do toe-off phase, né? Sabemos que pacientes que têm uma pronação exagerada do pé, eles têm um aumento do estresse na face, favorecendo o desenvolvimento da fascite. A etiologia da fascite plantar é multifatorial, com fatores biomecânicos, com sobreuso, né, atividade de corrida, marcha, muito tempo em pé ou andando, deformidades do pé, uso de calçados inadequados, sobrepeso
tendão calcâneo ou musculatura posterior rígida. E também um fator degenerativo com a idade e atrofia do coxinha de pouso plantar. Além de condições sistêmicas como artrite reumatoide, espondiloartropatia soronegativa, zigota. Diagnóstico, a radiografia é o estudo inicial de dor no calcâneo, ajuda a excluir outras patologias ósseas, ajuda na detecção de corpos estranhos metálicos, porém é ruim para avaliar partes moles. Os achados sugestivos de fascite plantar, a gente consegue ver a silhueta da fáscia, né? Se houver um espessamento dessa silhueta, sugere fascite. Você pode ter uma obliteração do coxinha de pouso profundo, na origem calcaniana, e alterações corticais, como esclerose, radiolucências e irregularidades. O esporão, a presença dele, ele não é específico para fascite, tá? Existe, porém, uma correlação entre esporão e dor plantar calcaniana. O esporão ele surge através de tração crônica da fáscia, com microtraumas de repetição, levando a uma periostite e a formação da calcificação. Também ocorre por compressão vertical do calcâneo, principalmente em idosos, pacientes com osteoartrite e obesidade. A ultrassonografia, o estudo de primeira linha, tem uma ótima resolução, baixo custo, permite a comparação com o outro lado, né, e tem uma boa acessibilidade. Aqui um estudo ultrassonográfico, plano sagital, mostrando as fibras da fáscia e a origem do calcâneo. Então ele tem esse padrão fibrilar, né, das fibras de colágeno, do tipo 1 com uma matriz hipoecóica. Aqui é a mesma peça anatômica mostrando a fáscia. O diagnóstico da fasciite se dá através do aumento da espessura maior que 4 milímetros na origem do calcâneo, perda do padrão fibrilar, hipoecogenicidade, né, borramento dos contornos da fáscia, presença de calcificações na fáscia, hipoecogenicidade perifacial e podendo também ter hiperemia ao estudo Doppler. Uma outra ultrassonografia com espessamento e hipogenicidade da face na origem aqui do calcâneo. A elastografia tem uma certa utilidade. Alguns trabalhos recentes mostraram que na fascite você tem um amolecimento, né, das fibras da fáscia, mesmo antes de você ter o espessamento e a hipogenicidade. Mas isso ainda está numa fase de estudo. O exame de ressonância é bom, é um bom exame que tem alta sensibilidade, tem precisão na localização, na avaliação da extensão e severidade da doença, e também detecta alterações dos planos perifaciais. Fáscia normal tem espectro de hipossinal nas sequências com espessura entre 2 e 4 milímetros. E o achado mais comum na fascite é o edema perifacial, alteração de sinal em T2 numa fase aguda e tanto no T1 como no T2 numa fase crônica. O espessamento fusiforme das fibras, como vemos aqui no T2, e podendo também ter edema ósseo na inserção do calcâneo e o esporão calcaniano plantar. Aqui exames de ressonância, sagital T1, T2, mostrando o espessamento das fibras, alteração do sinal perifacial, própria alteração do sinal da fáscia. No plano coronal também o espessamento da fáscia e edema do plano perifacial. Aqui outra imagem mostrando um edema subcortical do calcâneo, alteração do sinal perifacial, esporão calcaniano, mostrando também uma bursite retrocalcaniana. Outro exemplo, espessamento da fáscia na origem do calcâneo, tem uma alteração também, um início de esporão no calcâneo. Que mais? Também tem uma ruptura parcial aqui na origem do calcâneo, como observado no T2, edema perifacial. Entretanto, nem tudo que a gente vê de alteração a gente deve chamar de fascite plantar. Existem alguns achados que a gente pode observar em pacientes assintomáticos com a presença de esporão em até 29% dos pacientes, alteração de sinal em T1, T2 e STIR,
Também em pacientes assintomáticos podem ter alteração de sinal. Discreto edema perifacial superficial também até 21% dos pacientes. Então nem sempre quando a gente vê essa alteração de sinal deve colocar no laudo como fasciite. Tem que sempre avaliar conjuntamente com a clínica. Essas alterações podem ser atribuíveis à degeneração assintomática ou mesmo alterações fisiológicas, como descrito nesse artigo aqui. Os principais diferenciais da fasciite é a fibromatose plantar, também chamada de doença de Ledder-Rose, que é uma formação nodular benigna por proliferação fibroblástica na face plantar e subcutânea adjacente. Acomete mais os 2/3 distais do feixe central da fáscia. Maioria solitária e unilateral, porém podem ser múltiplos em 25% dos casos e bilateral em até 1/3 dos casos. Então, aqui nessa imagem mostrando que a fasciite, nessa imagem sagital, a fasciite acomete principalmente na origem do calcânio. O trauma geralmente é na porção proximal, mas não na origem calcaniana. E a fibromatose plantar, mas nos 2/3 distais da face. Imagem ultrassonográfica no plano sagital, mostrando aqui um espessamento focal e hipogenicidade da face. A fibromatose, outro exemplo, um espessamento aqui um pouquinho irregular, né, da face e alongado. Aqui acometendo também o subcutâneo adjacente. A nodulação geralmente é menor que 3 centímetros. A presença de dor é incomum. O ultrassom é o melhor exame para definir. Outro exame é ressonância sagital T1, mostrando o espessamento da face aqui na região do antepé. Aqui no plano coronal, o gadolínio, na presença de contraste, ele tem um espectro variável entre 100 realce e 1 realce intenso, mostrando aqui a imagem. Aqui outra imagem de ultrassom, espessamento focal fusiforme hipoecogênico. As lesões maiores podem ter hipersinal em T1 e STIR, com bandas verticais em baixo sinal, aqui no coronal T2 e aqui no T1. A altura da face plantar também é um diferencial, né, relativamente comum e subdiagnosticada, ocorre principalmente em corredores saltadores. Pacientes com fascite crônica, com tratamento com injeção local de corticosteroide, ocorre um enfraquecimento da face, podendo ocorrer até 10% dos casos. Pacientes com lesões penetrantes, o paciente ele refere a um estalo com dor e edema local. Aqui um estudo ultrassonográfico com uma descontinuidade da fáscia. Aqui a origem calcaniana no exame de ressonância com uma falha, né, descontinuidade da face. A ruptura pode ser parcial ou completa, aguda ou crônica. Ocorre principalmente nas fibras superficiais em relação às fibras profundas. A maioria ocorre entre 2 a 3 centímetros da inserção do calcânio e está associado com lesão do músculo flexor curto dos dedos, como observado aqui. Aqui uma imagem de uma ruptura completa junto da origem do tendão. Outro diferencial é o xantoma, ocorrendo por hiperlipidemia, acometendo principalmente os tendões, geralmente é assintomático. No ultrassom ele apresenta-se ISO hipoecóico sem fluxo ao Doppler, e na ressonância você vai ter o espessamento e alteração desse sinal em T1 e T2, e podendo ter aquele padrão salpicado, como eu mostrei no tendão calcâneo aqui no plano coronal, um padrão que lembra talvez um salpicado no T1. Espessamento das fibras no T2 e aqui no plano sagital. Outro diferencial é a doença facial diabética, que você tem aumento da espessura e rigidez aumentados no diabetes mellitus 1 e 2, e a espessura é um preditor de complicações tardias na diabetes mellitus tipo 1. Outro diferencial é a reação de corpo estranho, ocorrendo através de lesões penetrantes com ou sem histórico de trauma. E infecção plantar,
ocorrendo por infecção por contiguidade na pele, né, ou uma disseminação hematogênica, após procedimentos cirúrgicos ou traumas penetrantes. O uso diferencial é a neuropatia de Baxter, que acomete o nervo calcâneo inferior, que é um ramo do nervo plantar lateral. Ocorre dor e parestesia no trajeto do nervo, que é esse aqui como mostrado na seta. Ele inerva os músculos flexor curto dos dedos, quadrado plantar e abdutor do dedo mínimo. E esses pontos 1 e 2 é onde ocorre a compressão do nervo, né? E você tem uma lipossubstituição do ventre muscular, do abdutor do dedo mínimo. Outros diferenciais é a fratura de estresse no calcâneo, que é observado no espessamento trabecular na radiografia e o traço de hipossinal em T1 no sagital na ressonância. Doenças vasculares, aqui uma trombose de veia plantar, ou atrofia e necrose do coxim adiposo plantar. O tratamento pode ser conservador, consistindo em repouso, uso de anti-inflamatórios, perda de peso, uso de órtese e fisioterapia com alongamento da fáscia e do músculo gastrocnêmio. Cerca de 90 a 95% dos pacientes apresentam melhora desses sintomas. Ou pode ser intervencionista com uso de infiltração de corticoides, uso de onda de choque extracorpórea, agulhamento seco, infiltração de sangue autólogo, PRP, injeção de glicose ou fasciotomia em caso de falha nos demais tratamentos. Bom, é isso que eu tinha para falar. Aqui a bibliografia. Muito obrigado.